As decisões da presidenta Dilma Rousseff sobre o Código Florestal foram apresentadas à imprensa. Acompanhe como foi a entrevista em que os ministros explicaram as modificações que foram propostas ao texto aprovado pelo Congresso Nacional. Os vetos correspondem a um total de 12 vetos no projeto e 32 modificações, das quais 14 recuperam o texto do Senado Federal, 5 correspondem a dispositivos novos incluídos e 13 ajustes ou adequações de conteúdo do projeto de lei. Essas alterações serão promovidas através de medida provisória que deverá ser publicada em conjunto com a publicação dos vetos na segunda-feira. Eu gostaria de destacar, em particular, entre os diversos vetos e alterações, primeiro, o artigo 1º do projeto de lei, que recompõe os princípios que a senhora presidente entende essenciais para a proteção sustentável do nosso meio ambiente. Além disso, também é objeto de veto e alteração o artigo 61, que tem por aspecto central a questão ambiental, a questão produtiva e a questão social. E desse ponto, esse artigo será vetado e introduzido na medida provisória a partir do projeto que será divulgado na segunda-feira. Ambos os artigos vetados, como já disse, são reduzidos por medida provisória. Eu gostaria de destacar a grande preocupação, a grande foco que o governo está dando a exatamente esse debate democrático que a sociedade tem travado e que o Congresso Nacional tem travado durante todos esses meses. Eu vou passar agora a palavra à ministra do Meio Ambiente, Isabela, que irá detalhar diversos aspectos desse projeto. Todo o processo de trabalho conduzido pelo governo na análise do texto que foi apresentado pelo Congresso Nacional essa análise do nosso processo de análise foi fundamentado nas seguintes premissas: preservação das florestas e dos biomas brasileiros, produção agrícola sustentável, atendimento à questão social sem prejudicar o meio ambiente. Reitero aqui as premissas que o governo federal adotou para a condução do trabalho de análise do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional em relação ao novo Código Florestal. Segundo slide, por favor. As diretrizes adotadas compreendem recompor o texto do Senado, preservar acordos e respeitar o Congresso Nacional, não anistiar o desmatador, preservar os pequenos proprietários, responsabilizar todos pela recuperação ambiental. Todos terão que recuperar o que foi desmatado ou foi suprimido de vegetação no passado, todas as propriedades. Manter os estatutos de APP e de reserva legal. Próximo. Regras mantidas são exemplos de regras que o governo federal, que o Poder Executivo recupera e mantém no texto do Código Florestal. APP ripária de 30 a 500 metros. Não há qualquer alteração nas matas ciliares, de acordo a preservação de matas ciliares, como estabelecido pelo atual Código Florestal. Reserva legal. Está mantido o Estatuto da Reserva Legal, 20%, 35% e 80% da propriedade de acordo com os biomas. Como os senhores sabem, na Amazônia, 80%, Cerrado Amazônico, 35%, e os demais biomas brasileiros, 20% de reserva legal. Não há qualquer alteração no Estatuto da Reserva Legal que hoje a lei brasileira estabelece. Aliás, o único país do mundo que estabelece reserva legal como um estatuto, como um instrumento de preservação e conservação do meio ambiente, na propriedade privada.
nascentes, veredas, áreas úmidas e pantanais, topo de morro, manguezais, encostas e pousio. Todos os conceitos, todas as regras de proteção que foram discutidas no Congresso Nacional, foram discutidas particularmente no Senado, foram resgatadas ou reintroduzidas no texto. Ok? Próximo, por gentileza. Aqui é uma questão extremamente importante, pensando agora nas chamadas disposições transitórias. Para fazer o trabalho de análise e de proposição de um novo artigo, conhecido como artigo 61, nós trabalhamos em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Ministério da Agricultura, com a Embrapa, com a Agência Nacional de Águas, para buscarmos a proposta que o governo vai apresentar na medida provisória. E o primeiro exercício que foi feito foi conhecer a estrutura fundiária do Brasil. Ok? Então, nós temos aqui uma síntese com base nos dados do INCRA, no cadastro de regularização fundiária do INCRA, que mostra o seguinte: de 0 a menos de 1 módulo fiscal, nós temos 3.599.896 propriedades no Brasil. Está dando um reflexo, eu não consigo ler, só um minutinho. Isto compreende 65% dos imóveis rurais do Brasil. Até de 0 a 1 módulo fiscal, nós estamos falando de 65% dos imóveis rurais do Brasil, que compreende 52.522.320 hectares, correspondente a 9% da área agrícola do país. Por favor, eu gostaria de enfatizar esse número, porque nós estamos falando de 65% das propriedades rurais desse país, que impactam 9% da área agrícola do país. Depois, nós fomos para o segundo patamar, de 1 a 2 módulos fiscais. Nós temos 879.683 imóveis rurais, que compreendem 16% do total de imóveis rurais do Brasil, ocupam 44.668.512 hectares e representam 7% da área agrícola do país. Portanto, se nós somarmos os dois, a categoria de 0 a 1 e de 1 a 2 módulos fiscais, nós estamos falando de 16% da área agrícola do país, okay? E estamos falando de 81% dos imóveis rurais do Brasil, até 2 módulos fiscais. De 2 a 4 módulos fiscais, nós temos 490.527 imóveis, 9% do total de imóveis rurais do Brasil, 49.372.557 hectares, ocupando 8% da área agrícola do país. Portanto, até 4 módulos fiscais, aquilo que é definido pela Lei da Agricultura Familiar, nós estamos falando cerca de fato, 90% das propriedades rurais do Brasil são denominadas até 4 módulos fiscais e compreendem 9, 7, 16, 8, 24% da área agrícola desse país. Todo o resto de extensão rural desse país está concentrado nas grandes propriedades. Ok? E tem aqui mais 2 cortes, de 4 a 10 módulos fiscais. Nós temos 314 mil propriedades, ocupando cerca de 13% da área, e acima de 10 módulos fiscais, 213 mil propriedades, que ocupam 63% da área agrícola desse país. Ou seja, entre médias e grandes, eles ocupam 76% da área produtiva agrícola desse país. Bem, então, o primeiro exercício que foi feito foi de buscarmos esses dados e representarmos isso no espaço, no território. E é o próximo mapa que nós vamos ver agora. Nós fizemos uma distribuição dos módulos fiscais por municípios do Brasil. E, obviamente, aqui, isso vai ser tornado disponível depois para vocês, mas vocês vão ver que essa gradação de cores, essa diversidade de cores e gradação de cores, representam todos os municípios do Brasil
ilustrar do ponto de vista de como é que eles definem os módulos fiscais. E esse intervalo vai de 5 hectares nas regiões metropolitanas até 110 hectares, a área do módulo fiscal, que pegam 2 municípios apenas no Mato Grosso do Sul, Ladário e Corumbá. Aí nós fizemos, quer dizer, olhamos essa distribuição em 5.665 municípios. Não, 5.565 municípios. Okay? Foi feito um a um, análise município por município, como é que estavam esses módulos, como é que estava a distribuição, etc. Aí fomos fazer um exercício de agregação em função de um tratamento estatístico dos dados. E aí você vai ver o próximo mapa. E este é o próximo mapa em que nós mostramos o seguinte, de 5 a 30 hectares, tá? Por módulo, um módulo fiscal tem uma área de 5 a 30 hectares, é toda essa faixa azul. Nós fizemos uma agregação dos municípios para que as pessoas entendam que de módulos fiscais de 5 a 30 hectares, um módulo fiscal igual a 5 a 30 hectares, nesse intervalo, pegam predominantemente o sul do país, o sudeste, regiões do nordeste, tá? E uma entrada aqui no sul de Goiás. E uma parte no Mato Grosso do Sul, e no centro da Amazônia ali tem um azulzinho, porque é a região metropolitana de Manaus. Okay? Depois fomos para, no mesmo mapa, por gentileza, para a mesma agregação de 30,1 a 70 hectares, ou seja, um módulo fiscal equivale de 30 a 70 hectares. É essa faixa amarela, que vocês compreendem, vejam que pega, inclusive, a área do sertão. Pega predominantemente o Nordeste, o estado de Rondônia, que tem unificado, são os 60 hectares, o módulo corresponde a 60 hectares em todos os municípios, e fomos colocando espacialmente como é que está representado, em Roraima, etc. E, por fim, de 70 a 110 hectares por módulo, e que está predominantemente na Amazônia, e, como eu fiz referência anteriormente, ao Mato Grosso do Sul, onde você tem nos municípios de Corumbá e Ladário os maiores módulos fiscais estabelecidos no Brasil. Próximo. Vamos fazer, então, o tratamento estatístico para perceber como é que estava a distribuição de módulos fiscais nos municípios, em função da sua amplitude, e percebemos, segundo todos os cálculos estatísticos feitos, que a moda dessa distribuição estatística é 20 hectares. Ou seja, o maior número de municípios, cerca de 800 municípios no Brasil, tem como unidade de módulo fiscal 20 hectares. Nós temos 3 picos, nós temos 20, 30 e depois 70. Essa é a distribuição estatística no Brasil. E aí, debatendo com todos os esforços, com toda a contribuição técnica, ouvimos especialistas, o governo chamou vários especialistas, dialogamos com pessoas aqui no Palácio, fora do Palácio, enfim, chegamos à proposta que nós vamos apresentar agora aos senhores, que compreende a proposta do governo do novo artigo de recomposição e de regularização ambiental das propriedades rurais no Brasil. E o fizemos considerando os seguintes critérios: tamanho de propriedade, largura de rio, e o impacto da recuperação no tamanho da propriedade. E o governo nós consideramos o fator social, o fator ambiental e o aspecto social, okay? Considerando aquelas diretrizes e premissas do início da exposição. Então, de 0 a 1 módulo fiscal, independe da largura do rio, a recomposição será de 5 metros das margens ripárias, será de 5 metros, sendo que, se este proprietário tiver mais APP nas suas áreas, que eventualmente tem que ser recomposta, isso não pode impactar mais do que 10% de toda a propriedade. De 1 a 2, recompõe 8 metros, com um critério, com a trava de até 10% da propriedade. De 2 a 4, recompõe 15 metros, com o limite de 20% do total da propriedade. De 4 a 10, para rios até 10 metros, recompõe 20 metros. Para rios de mais de 10 metros, recompõe de 30 a 100, com recuperação integral de todas as APPs. Não tem somatória. Okay? Maior que 10 módulos fiscais, as propriedades que têm mais de 10 módulos fiscais recuperarão em rios até 10 metros, 30 metros,
e mais de 10 metros recuperarão de 30 a 100 metros, com recuperação integral de todas as APPs. Se tiver topo de morro junto com nascente, vai recuperar topo de morro, conforme está disposto na lei. Não tem essa somatória, a somatória é para a proteção da propriedade, é para o pequeno, porque a propriedade é pequena. Os grandes têm grande extensão de propriedade e têm condições de recuperar tudo que foi degradado. Próximo. Resgates e inovações. Ah, desculpe, vocês querem que volte? Vocês vão receber. Olha aí com ansiedade, calma. Todo mundo nervoso. A cara do Cláudio para mim. Esse texto vai ser distribuído a todos os presentes ao final dessa coletiva. Próximo. Vamos lá, gente. Resgates e inovações. Aqui nós destacamos algumas questões, além do que o ministro Adams já sinalizou, alguns aspectos foram resgatados daquilo que foi o debate no Congresso Nacional. Todos os princípios estão restaurados na proposta do governo. Crédito, só vai ter acesso a crédito quem fizer CAR e PRA no prazo de 5 anos. Quem não o fizer não terá acesso a crédito público. Okay? Resgate dos artigos do texto do Senado que impliquem maior proteção ambiental. Por exemplo, veredas, o governo volta com 50 metros de proteção para áreas de veredas. Okay? Resgate de mecanismos voltados à proteção e à restauração das florestas, todos os mecanismos para os grandes proprietários, para os médios e para os pequenos, que todos terão que fazer, e fortalecimento do CISNAMA, definindo, sem conflito com a legislação de competências concorrentes, os papéis dos órgãos de meio ambiente do país. Okay? E, finalmente, próximo, o veto. Né? O ministro Adams já fez referência aqui a respeito da posição da presidenta. O veto é parcial, em respeito ao Congresso Nacional e à democracia, ao diálogo com a sociedade. O veto também foi motivado, em alguns casos, para evitar a insegurança jurídica, em outros casos, por razões de inconstitucionalidade. O veto foi motivado também para não admitir nada que anistie o desmatamento, não permitir a redução da proteção e promover, o veto também foi feito em relação àquilo, tudo que pudesse impedir a promoção, a restauração ambiental. Nós queríamos, na realidade, ter uma restauração ambiental em que todos pudessem fazer e ninguém fosse anistiado nem flexibilizado, como é um termo que foi muito usado durante o debate de Cláudio Florestal. E também em relação à questão do interesse público. Essas são as razões que justificam os diversos vetos, diversas inclusões e revisões, mas, enfim, esse é o conjunto de argumentos que o governo apresentará ao Congresso Nacional.